A essa altura você já está manjando bastante de reta, equação de reta, né? Coeficiente angular, coeficiente linear. Muito bem. Isso é fundamental para que você compreenda o que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? A gente vai tratar de posições relativas entre duas retas. Bom, estamos trabalhando com geometria analítica no plano, tá? Plano cartesiano. Legal. Então, basicamente, vamos olhar aqui para as figuras. Basicamente, você tem essas três situações aqui, tá bom? As retas podem ser, entre elas, paralelas. Elas podem ser paralelas e elas podem ser concorrentes, tá? Concorrentes, elas têm um ponto comum. Esse pontinho aqui é comum às duas. Dentre as concorrentes, tem uma que se destaca, que são as perpendiculares, ou seja, no momento em que esse ângulo aqui é reto, ok? Muito bem. Eu coloquei as três situações com fórmulas. Essa aqui é mais para constar, mais difícil de aparecer, no entanto, ela existe. Você, com trigonometria, consegue demonstrar isso, e essas duas também, a partir da trigonometria. A mais óbvia, a paralela, você vai entender rápido. Muito bem, se elas forem concorrentes, tá? Com essa fórmula aqui, eu consigo determinar a tangente do menor ângulo entre elas, a tangente do θ, e com isso, obviamente, eu consigo chegar no valor de θ. Muito bem, quem são MR e MS? São os coeficientes angulares. Veja, a gente está tratando de ângulos, né? 90 graus, um ângulo θ aqui, e coeficiente angular é a tangente daquele ângulo, tá certo? Então aqui, MS indica o coeficiente angular da reta S e MR o coeficiente angular da reta R. Até aí, estamos combinados? Ok. Gente, o que acontece? Quando elas são paralelas, o ângulo de inclinação com o eixo X, como é que era isso? Vamos ver se você lembra. Vamos fazer aqui no canto, olha só. Traça aqui um sistema de eixos cartesianos, x, y, e uma reta qualquer, tá? O θ é medido dessa forma, né? Da mesma forma que no ciclo trigonométrico, ou seja, nesse sentido positivo, não é isso? E a partir do eixo que lá no ciclo trigonométrico seria o eixo dos cossenos, né? Você consegue medir os ângulos. A inclinação da reta também a gente mede, sempre a partir daqui, tá bom? O coeficiente angular da reta, então vamos imaginar aqui uma reta qualquer, onde a equação dela seja y igual a mx mais n, tá? Isso aqui estou recordando com você. Muito bem. Você sabe que o coeficiente angular, que a gente representou aqui pela letra m, nada mais é do que a tangente daquele ângulo θ, tá? Tangente deste ângulo, ok? Muito bem. Ora, quando eu tenho as duas retas paralelas, olha só, assim, o ângulo aqui é o mesmo, θ e θ, logo as respectivas tangentes são iguais. Consequentemente, os respectivos m's, ou seja, coeficientes angulares, têm que ser iguais. Então, a característica é essa. Quando eu tenho duas retas paralelas, o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Muito fácil de identificar, a gente já vai ver. Perfeito? Muito bem. A gente consegue demonstrar que quando elas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso do oposto da outra. Olha, presta atenção. Inverso, inverte a fração. Então, por exemplo, 2/3, qual é o inverso? 3/2. 4, qual é o inverso? 1/4. Tranquilo? E oposto? Oposto troca o sinal, né? É lá do oposto, lá no eixo real. Então, por exemplo, o oposto de 4 é -4. Então, o coeficiente angular de uma é o inverso do oposto. Então, você troca o sinal e inverte. Então, essa é a relação entre os coeficientes angulares de duas retas perpendiculares. Também já vou mostrar um exemplo prático aqui, tá bom? Quando não são nem paralelas e nem perpendiculares, você tem aqui um ângulo qualquer, o menor ângulo pode ser obtido por esta formulinha linda aqui, tá bom? Ok, muito bem. Pode aparecer em vestibular, mas é pouco provável. Isso aqui é bastante cobrado, tá? Então grava bem esses dois. Vamos tratar de alguns exemplos para firmar esse conceito. Observa aqui na letra A, eu tenho duas retas. Eu quero saber se elas são paralelas, perpendiculares ou se tem um ângulo qualquer, concorrentes, né? Se não for paralela, é concorrente, tá? Concorrente pode ser perpendicular ou não. Muito bem. Como é que você sabe onde está o coeficiente angular da R e da S?
Lembrando que é esse m, se está na forma reduzida, ou seja, y igual, o y está isolado do lado esquerdo, esse cara aqui, ó, esse número, o coeficiente do x, ele é o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular desta e desta, tanto da R quanto da S, é igual, né? Vale menos 3. Então, as inclinações são iguais. Se elas têm a mesma inclinação, elas são o quê? Elas são paralelas. Então, aqui eu posso afirmar que a reta R é paralela à reta S. Ficou claro? Ok. Muito bem, agora na letra B, observa essas duas. Óbvio que os coeficientes angulares não são iguais. O coeficiente angular dessa é 2 e o coeficiente angular dessa é menos meio, tá? O coeficiente angular é a tangente do ângulo. Se você lembrar do ciclo trigonométrico e do eixo da tangente, você vai perceber o seguinte, essa inclinação, olha, deixa eu pegar aqui uma reta auxiliar. Essa inclinação, tá? Ângulo agudo, né? Até menor que 90, caracteriza um valor de tangente positiva. Então o m é positivo. No momento que aumentar, que a inclinação for para trás, olha, tá vendo? Maior que 90 graus, a tangente será negativa. Então o coeficiente angular é esse tipo de inclinação. Isso é importante você sacar. Você olhando a equação da reta, por exemplo, eu olhando para essa primeira da letra B, a reta R, esse 2 positivo me sugere uma reta com essa inclinação, tá? Não sei para onde, mas algo assim, tá bom? Agora, menos meio me sugere esse tipo de inclinação. Você entendeu? Então, de imediato, você tem, pelo sinal, uma ideia da inclinação da reta. Ok. Bom, definitivamente não são paralelas, porque os coeficientes angulares não são iguais, tá bom? Então, elas são concorrentes. Resta saber se são perpendiculares ou não. E aí? Vamos lá, gente. Qual é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2. E qual é o oposto? É menos meio. Olha lá, menos meio. Tá certo? Então, isso aqui, ele obedece a essa relação. Coeficiente angular de uma é menos 1 sobre a outra, né? Se eu fizer menos 1 sobre 2, vou achar menos meio. Tá certo? E vice-versa, né? Menos 1 sobre menos meio vai dar mais 2, tá? Então, nesse caso aqui, a reta R é perpendicular à reta S. Tranquilo aí ou não? Muito fácil? Legal. Muito bem. Esse assunto costuma aparecer em vestibulares. Tem uma questão que caiu na FGV que eu acho muito legal para tratar esse assunto, para a gente fechar essa aula das posições relativas, tá? Eu resumi aqui o enunciado, na verdade eu estou usando ela para explicar o conceito, tá bom? Então eu vou explicar o que eles querem. Ele te dá 4 retas, tá? Então M1x mais N1 é a reta R. É a amarelinha aqui, tá vendo? Essa reta R tem coeficiente angular M1 e o coeficiente linear N1. Já vamos falar dele de novo, tá? Você já deve saber, mas eu vou dar uma revisada, uma repassada. E assim vai, olha, a reta S é azul, tá? O coeficiente angular, a princípio ele colocou outro valor, N2, né? Pelo menos outra variável. Aqui M3 e M4 e os N's também, cada uma tem o seu. Legal? Estão lá representadas as 4 retas. Ele te dá a seguinte informação. A reta R é paralela a S. Bom, eu estou vendo isso na figura. Está vendo, mas se ele não dissesse, você não pode ter certeza que é paralela, tá? Então ele está informando. R e S são paralelas. E a reta T é paralela à reta U. Legal. Com isso, você já consegue, né, informar um monte de coisa. Veja bem. Você sabe, por exemplo, que o coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Dá para ver, né? Porque esse ângulo θ aqui, ó, é o mesmo desse. Esses ângulos são congruentes, elas são paralelas, né? Ok. E vai cair nesse caso. Então, repare, R e S é M1 e M2. Então, eu já sei que M1 é igual a M2. Essa aqui pode ser, essa alternativa pode ser, e as outras vamos analisar, né? Então, as duas, por enquanto, pode ser. Está dependendo do N, que eu ainda não comentei, tá bom? E ele também informa que a reta T é paralela à reta U. Então, a mesma coisa, né? Agora, aonde é que está o ângulo θ? O ângulo θ agora é um pouco maior, né? Ele é esse aqui, ó. Daqui. Sempre a partir de lá, como na trigonometria, tá bom?
mas se elas são paralelas, esses ângulos também têm valores iguais, né? E os m's são iguais. Então, o m da reta R, tá? O m da reta T é o mesmo do m da reta U. Então, M3 e M4 são iguais. Bom, aqui ele afirma também que M3 e M4 são iguais, M3 e M4 são iguais. Então, a princípio, a B, C, D pode ser qualquer uma. Eu vou ter que analisar mais coisas, né? Mas, até aí estamos tranquilos, então? Você entendeu? Sacou o paralelismo, não é isso? E entendeu que tem a ver com coeficiente angular. Agora, vamos então comentar, para responder essa questão, sobre esse N aqui, ó. Quem é N, né? O N a gente chama de coeficiente linear, lembrou? É o coeficiente linear da reta. O que ele diz para você? Ele diz onde corta o eixo do Y. Repare, se você fizer x igual a zero, quanto vai dar m vezes zero? Dá zero, y fica igual a n. Então, olha, esta reta aqui, o n está aqui, ó, aqui em cima. Essa outra, o n está aqui embaixo, percebeu? Então, ele está brincando aqui com o positivo e o negativo. Ora ele diz que é negativo, ora ele diz que é positivo. Então, é isso que a gente vai avaliar, tá bom? Então, de novo, o m da reta R e da S, que é o 1 e o 2, eles são iguais. Então, essa informação aqui está correta. Ele quer que se assinale a correta, né? Essa informação também é correta, essa também é correta e essa também é correta. M3 e M4 são essas duas aqui. Muito bem. Então, não está aí o erro, tá? Vamos ver aqui, aparece mais um coeficiente angular. Ele fala que M1 é maior que zero. É verdade ou mentira? Quem é o M1? É o coeficiente angular da reta R, é positivo. Perfeito, ele é positivo, a tangente ali é positiva, a gente acabou de falar disso. Então, essa informaçãozinha aqui, ó, também está correta. Então, por enquanto, tudo que eu analisei está correto. Faltou ver agora os coeficientes lineares. Então, vamos ver. Ele fala que o coeficiente linear 1 pertence a quem? A reta R. É negativo, menor que zero. Onde está o coeficiente linear da reta R? Está aqui em cima, é positivo. É onde corta o eixo do Y, entendeu? E cortou no lugar positivo. Então, esta informação aqui é falsa. Então, a letra A caiu por terra. Está certo aqui, mas está errado ali. Certo? E o N2? O N2 se refere à reta azul, né? A S. Ele está dizendo que o N é menor do que zero. Olha só. Aonde é que a reta S cortou o eixo do Y? Aqui embaixo, ó. Cortou aqui. E aqui é negativo. É verdade. Então, esta informação é verdadeira. Bom, com isso a gente já matou, né? A alternativa correta é a alternativa B. Tranquilo? Espero que você tenha entendido posições relativas entre duas retas, tá? E daí para frente você vai encontrar exercícios um pouco mais sofisticados, a gente vai fazer lá, tá bom? Obrigado por sua atenção, até a próxima aula.